Olha aí, a Samantha sem foto, eu me sinto sendo duas pessoas. Uma que tem a mágoa e a dor de tudo que descobri e não consigo perdoar, e a outra pessoa que tem esperança e tenta enxergar a mudança nele. Foi um desabafo, foi Uhum. da Samantha. É. E aí eu vou reiterar a mensagem da Samantha, que a Rose também, que é um codinome, me mandou pela caixinha do Instagram, dizendo o seguinte: só atraio homens com o mesmo perfil de traição. O problema sou eu. Todos me despertam o mesmo gatilho. E aí é uma grande questão que a vítima acaba se culpando de um Uhum. processo aí de degeneração da autoestima, né? Vamos dizer assim, vai acabando com a autoestima, e ela parece que tem um radar que você, por exemplo, você teve uma escola ali no seu primeiro namoro que te ensinou e você conseguiu absorver aquilo de uma forma positiva. Mas nem todas as mulheres, nem todas as pessoas traídas têm essa Uhum. lucidez para conseguir ver o que, que é bom, o que, que é ruim. As pessoas às vezes absorvem de uma forma muito nociva, né? Mas assim, no caso dessas pessoas, é claro que cada caso é um caso, cada história é uma história, né? A gente não bota todo mundo na mesma caixa, mas a maioria dessas pessoas que vêm de repetições de traições é porque elas têm alguma base de carências infantis. E a gente tem que ir lá na infância dela Uma para criança entender. ferida, é isso? Quase como se fosse o processo da criança ferida. Eu não vou muito lá atrás na criança ferida, não, porque a traição a gente brinca que a gente tem que andar, trocar a roda do carro com o carro andando, né? Porque às vezes está acontecendo o casamento e aí eu brinco com elas, olha, é como se você estivesse num pit de Fórmula 1, você é o piloto desse carro, você tem que estar com o pé no acelerador e o pessoal do pit está trocando a roda e tu tá acelerando. Se tu desmaiar dentro do carro, esse carro não vai andar mais. Não adianta botar melhor roda. Não adianta olhar para esse casamento se você desmaiar dentro do carro, porque o casamento não vai andar, né? E esse processo é exatamente esse que eu brinco com elas do desmaio, né? A maioria das pessoas corre para tentar salvar a relação. Quando antes de tudo ela tem que correr para se salvar. E geralmente as pessoas que caem nesse processo de repetições de traições são essas justamente que, em vez de olhar para si, elas foram primeiro olhar para o outro. Como é que eu salvo o outro dele mesmo? Como é que eu faço para que ele mude? Ou como é que eu faço para salvar esse casamento? Aí ela, às vezes, até salva o casamento, ela é quem trabalha pra caramba. E aí eu tô falando ela porque a maioria que me procura são mulheres. Mas como eu disse, eu trabalho também com os homens traídos. É só porque é uma questão de, enfim, plataformas às vezes pedem da gente uma escolha de público, né? Sim. Então, ela corre para salvar esse casamento, para salvar esse marido. Esquece dela mesma. Esquece dela. Às vezes, a gente tem um marido que está verdadeiramente arrependido. Ele tá lá, ele é o cara do livrinho. Ele completa todos os requisitos do verdadeiro arrependimento, da reconstrução do casamento, de uma escutativa, de amparo, de tudo isso. E ele tá ótimo lá montando o casamento para ela, dando todo o apoio, todo o suporte, mas ela não consegue sair do processo de hipervigilância, de trauma, do luto, porque a traição, ela traz um luto quando a gente está falando sobre relacionamento de casamento. Né? Porque uma coisa é traição no namoro, outra coisa é traição no noivado, e outra coisa é traição num casamento, e principalmente casamento com filhos. Eu tenho essa pergunta, chegou também na caixinha, sem identificação, ela pediu para não ser identificada. Medo de brigas após traição. Fico pisando em ovos e teve o arrependimento verdadeiro. Ela botou assim, até AV. Eu perguntei para ela, o que é AV? Ela, arrependimento verdadeiro. Então, quer dizer, o que me parece é que ela não consegue superar, né? Ela tem brigas após a traição pisando em ovos. Ela deixou de ser ela mesma. Existe um processo que é do trauma, né? Quando a gente está falando de uma pessoa que foi traída, para ver como é que é sério, né? Uma pessoa traída, ela fica traumatizada a ponto de mexer com vários comportamentos que estão ligados às emoções dela. Claro, né? Mas raiva, tristeza, medo, nojo. Tem mulher que sente nojo da relação íntima com o marido após uma traição. E aí isso causa uma série de problemas depois na vida desse casal. E a surpresa negativa. Então, a surpresa negativa é a emoção do espanto, da hora que ela descobre que ela está casada com uma pessoa que ela não conhecia.
né? Que ela não sabia que ele era capaz de fazer o que ele fez. Porque a decepção nunca A vem decepção é muito grande. do inimigo. Exatamente. Né? O inimigo você já espera a decepção. Junto com essa surpresa negativa vai acontecer o luto. Com todas as fases de um luto mesmo, né? Daquele casamento que ela viveu, daquela pessoa que ela conhecia. Depois disso, vem esse processo da raiva. Ela começa a ter que falar do assunto. E se ela não fala, se ela se cala, se ela começa a se colocar numa caixinha de ponderações, ela acaba por muitas das vezes fazer um processo psicossomático, né? E ela começa às vezes a adoecer, literalmente, tá? Depois disso, ou junto com tudo isso, vem a tristeza, que é esse processo da decepção, a questão do nojo, que pode estar ligado tanto ao olhar de nojo quanto ao oposto de uma admiração, né? Tem pessoas que amam com admiração. Elas precisam admirar a pessoa que ela ama. Sim. E aí traz o nojo, mas pode ser um nojo físico, de troca de fluidos mesmo, dela lembrar que houve algo. Né? E depois tem o medo. Esse medo, ele traz o processo da hipervigilância. Então, o que elas relatam pode estar ligado a esse processo de ter muito medo, e entrar em hipervigilância e ainda não ter colocado para fora toda a raiva. Então fica que eu brinco com elas, que é um looping. Você fica no looping, raiva, medo, raiva, medo, raiva, medo, raiva, medo. Adoece, né? Adoece, não larga o osso, não consegue largar, diz que vai largar, eu falo, olha, vamos parar de falar em separar se você não tem realmente as condições necessárias para se separar. E o quanto é importante investigar se é amor ou dependência. Sim, importantíssimo, porque senão você bate e volta. Para tudo, na verdade, para tudo, né? Quando eu vou fazer com elas o processo, ou no STOP, né, que é o curso ou a mentoria Supere, elas vão observando quais são os pontos delas de dependência. Onde está a dependência delas? Algumas vão descobrir que o processo está numa dependência, por exemplo, financeira. Aquele casamento já nem era o que ela queria, nada, ela não imaginou, nada que ela imaginava já foi. Aquele casamento já tinha ido ladeira abaixo. Só que às vezes ela tem uma dependência financeira por causa da questão de filhos. Tem muitas mulheres com filhos especiais e aí tem sociedade. Tem sociedade, enfim, tem tanta coisa que acontece no mundo financeiro de um casal que acaba aprisionando eles. E aí ela percebe que, na verdade, ela pode ser independente financeiramente de pouquinho. Ela não necessariamente precisa amanhã pagar uma casa, pagar a luz, não sei o quê, sei lá, mas ela precisa começar o processo de ser independente, ainda que fosse se pagando. Que é a maneira de se olhar. Aqui você se Exatamente. referiu, né? Porque eu imagino que seja muito difícil você debaixo do mesmo teto, com uma rotina, já uma dinâmica já de uma rotina que os dois meio que se ajustam ali, e você ter que tentar se resgatar e mudar a rotina, e você olhar para si mesmo diante de uma família, é um processo muito complexo. O processo da troca de rotina, ele é assustador. E família é rotina. Por mais que seja uma falta de rotina é rotina. Você sabe que todo sábado você não sabe o que você faz da sua vida. Isso é a sua rotina. Exatamente. Você tem sábado que você sabe que você vai acordar, você vai na praia, você vai levar o filho numa festinha infantil, que você vai no shopping, que você vai não sei aonde. Isso é rotina. Né? Então, até aqueles que dizem que não têm rotina, eles têm uma rotina. Tá? E o que acaba acontecendo é que as pessoas esquecem do apego da rotina. Elas acham que é só um apego emocional. E não é. Né? Tem uma dinâmica ali que funciona. Tem toda uma dinâmica. Tem uma dança, né? Tem uma dança.